Depois de mais um tropeço, Thiago Nunes corre enorme risco de ser demitido na próxima quinta-feira e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto todos os detalhes. Quero falar também sobre o interesse do Santos em contratar Tassiano, meia do Grêmio. Por falar em Grêmio, Diogo Barbosa muito próximo de se tornar reforço tricolor. Vou falar também sobre o bico de Gabigol, o atacante autor do gol da vitória do Flamengo saiu pistola do jogo no Maracanã e eu tento te explicar o porquê de tanto nervosismo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam todos muito bem-vindos nesse domingo. Antes de passar as informações que eu havia prometido agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir não esqueça de dar like, quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, estamos chegando a 850 mil inscritos, o que me enche de orgulho. Para fechar, queria pedir para você que ainda não é membro do canal do Nicola, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens por ser membro do canal, como por exemplo estar na liga exclusiva do Cartola FC, só para membros, além de participar do bolão, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. Bora começar o vídeo falando sobre o Vasco, que enfrenta a partir das 6 da tarde em São Januário o Atlético Paranaense. Mas a notícia que eu queria dividir com vocês é da noite desse sábado, enfim, já há uma data para a eleição que vai indicar o próximo presidente do Vasco da Gama. Informação divulgada na noite desse sábado dá conta de que a eleição está marcada para 7 de novembro. O presidente da Assembleia Geral do Vasco, conhecido como Mussa, convocou a reunião da Assembleia Geral para o dia 7 de novembro, quando a gente vai conhecer o próximo presidente do Vasco. Nesse exato momento temos 8 pré-candidatos, sim. Uma crise gigante no Vasco da Gama, problemas com salários, uma série de indefinições, mas não falta gente interessada em assumir o Vasco da Gama. Outro ponto importante sobre essa eleição é que ainda não está definida se ela vai ser com voto direto ou indireto. Essa questão só vai ser decidida pela Justiça. Nota triste do sábado, a invasão de torcedores, não vou chamar de torcedores não, de marginais travestidos de torcedores do Figueirense ao treinamento do clube que acontecia pela tarde no Orlando Scarpelli. Eles derrubaram um muro, invadiram o campo e nem quiseram conversar com os jogadores, foram direto para a agressão, jogando fogos de artifício na direção dos atletas e em alguns casos até partindo para socos e pontapés. Clima de terror instalado no Figueirense, já inclusive atleta dizendo que vai procurar a justiça para tentar a rescisão do contrato. Separei um depoimento importante da nutricionista do Figueirense, a Cíntia, que trabalhou durante muito tempo no Internacional. Ela usou as redes sociais para contar um pouquinho do que viveu. Nós estávamos trabalhando, porque a gente trabalha, sabe? Quem trabalha no futebol, trabalha, não é vagabundo. Trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha. Trabalha para fazer o seu melhor. Trabalha para ter resultado positivo, nem sempre a gente consegue, mas a gente trabalha. Quem tá lá no futebol, trabalhando em todos os clubes, tem dignidade, tem família, tem filho, tem pai, tem mãe e merece respeito. Não pode a gente estar trabalhando e covardemente o estádio ser invadido, a gente ser agredido fisicamente, moralmente, porque um bando de desocupados se acha no direito de nos agredir, de nos bater, de quebrar o nosso patrimônio, de desmoralizar nós como pessoas e como profissionais. Sim, o Scarpelli foi invadido, nós fomos agredidos fisicamente, tem atletas machucados, como se nós não fôssemos seres humanos que merecêssemos respeito. Isso tem que acabar. Essa história de torcedor ou de qualquer um achar que pode botar o dedo na cara de quem trabalha no futebol e dizer como é que as coisas têm que ser. Sem respeito. Tem que acabar. É um trabalho comum de todos e ninguém do futebol bota o dedo na cara de ninguém para dizer se tá ruim ou se tá bom, se tá certo ou se tá errado. A gente é que tá lá dentro que sabe. É a gente que tá lá dentro que sofre. É a gente que tá lá dentro que sabe o que passa. E isso, em 15 anos de futebol que eu presenciei hoje, eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida.
Só para contar que o Figueirense havia perdido na sexta-feira para o Paraná por 1-0 dentro de casa. O Elano, que acaba de assumir o time, não conseguiu fazer com que o Figueira melhorasse. Um empate e 2 derrotas nessa sequência. O Figueira nesse momento aparece na 16ª colocação com apenas 5 pontos conquistados em 7 jogos. Uma vitória, 2 empates, 4 derrotas. Figueirense bastante ameaçado do rebaixamento. Conversei com o Elano antes de gravar o vídeo e ele prometeu melhorar o time a partir da próxima semana, quando são esperados reforços. Bora falar agora sobre a novela que envolve Diogo Barbosa, Palmeiras e Grêmio. Te contei nos últimos dias que o Diogo chegou a procurar o presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, para pedir para ser negociado. Na oportunidade a coisa não avançou porque o Vanderlei Luxemburgo pediu a permanência do lateral esquerdo. Mas quero te assegurar que nos próximos dias, talvez nas próximas horas, o Diogo Barbosa seja anunciado como reforço do Grêmio. Conversei com um dirigente do Palmeiras e com outro dirigente do Grêmio e trago a partir de agora, inclusive, números dessa negociação. O Grêmio se dispôs a pagar 1,5 milhão de euros. Já o Palmeiras pediu 2 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 12 milhões e meio de reais. É óbvio que se for fechado por 2 milhões de euros, o Grêmio vai ficar com um percentual maior do que teria em relação a 1,5 milhão de euros oferecidos pelo tricolor gaúcho. Lateral esquerdo que conta com a confiança do Renato Gaúcho e também do Klaus Câmara, que é o diretor executivo de futebol do tricolor gaúcho. Diogo e Klaus trabalharam juntos nos tempos de Cruzeiro. Só para lembrar que ainda que o Diogo Barbosa seja utilizado na partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para as 11 da manhã desse domingo, ainda vai poder se transferir para o Grêmio. Ele tem 5 partidas disputadas no Brasileiro. O regulamento permite que até 6 partidas possam fazer com que o atleta se transfira, ou seja, o Diogo está a 2 partidas de ficar impedido de se transferir para outro clube. Negócio bastante avançado e a partir daí o Palmeiras vai passar a ter o Matias Vinha como lateral esquerdo titular e o Lucas Esteves, garoto da base, como a primeira opção no banco de reservas. Você gosta de notícia exclusiva, né? Então segue mais uma para você. Tassiano, meia que pertence ao Grêmio, interessa ao Santos. E é por causa da vontade do Santos em contratar o jogador que a negociação entre Grêmio e Atlético Paranaense, que levaria o Tassiano para o Furacão e o Wellington para o Grêmio, está praticamente desfeita. O Tassiano não quer jogar no Atlético Paranaense, ele prefere voltar para o Santos, onde já passou no Sub-23. Recentemente o Cuca, o novo técnico do Peixe, entrou em contato com o Tassiano para pedir, para demonstrar interesse em contratá-lo. Ele tem convicção de que o Tassiano vai ter um papel bastante importante caso se transfira para Vila Belmiro. O que pega nesse momento é o acordo entre o Santos e o Grêmio. O Santos chegou a oferecer 1,5 milhão de euros pela contratação do meia, já o Grêmio quer 2 milhões de euros para sair negócio. É provável que nos próximos dias um dos lados, ou quem sabe até os dois lados, cedam para que o negócio saia. Santos que conseguiu mais uma importante vitória nesse sábado, fechando a rodada dos jogos de sábado, vitória por 1-0 contra o Ceará, em grande atuação do goleiro João Paulo. O Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Peixe, foi o autor do gol, justamente o Felipe Jonathan, que é torcedor do Ceará, tanto que na comemoração do gol ele prefere ficar de maneira bem discreta. Com os 3 pontos, o Santos saltou para o 7º lugar do Campeonato Brasileiro com 11 pontos ganhos, deixando o Ceará em 8º com 10 pontos conquistados. Ceará, que vinha de 3 vitórias seguidas, teve essa sequência de vitórias interrompida. Bora tentar te ajudar a entender o que aconteceu com o Gabigol, que tinha tudo para sair bem feliz do Maracanã. Ele foi o autor do gol da vitória do Flamengo por 2-1 contra o Fortaleza, gol aos 42 do segundo tempo, mas o Gabigol saiu pistola do gramado do Maracanã. Revoltado, não quis dar entrevista, precisou ser abraçado, contido pelo Marcos Braz na caminhada do campo até os vestiários e não quis dar entrevistas também depois na saída do Maracanã. O Marcos Braz tratou de pôr panos quentes na história, foi perguntado durante a entrevista pós-jogo sobre o que havia acontecido e deu uma bela desconversada, mas garantiu que está tudo bem. Conversei com uma pessoa próxima do Gabigol para entender a versão do atacante. Por que ele andou tão irritado? 4º jogo seguido com gol do Gabigol, a boa fase está voltando. Essa pessoa não quis abrir todo o jogo, mas deu a entender que a irritação pode ter a ver sim com o Domenech Torrent, o técnico espanhol que resolveu barrar o Gabigol. O Gabigol vinha de 3 jogos consecutivos marcando, não esteve na última partida e todo mundo imaginava que começaria o confronto contra o Fortaleza como titular. Pois bem, ele começa no banco de reservas, entra só no intervalo, no lugar do Pedro, e sai dos pés dele, do pé esquerdo dele, o gol da vitória. O Flamengo chegou a abrir o placar logo no começo do jogo com o Everton Ribeiro, fez 1-0. Fortaleza conseguiu um empate num pênalti cobrado pelo Juninho, 1-1, ainda durante o primeiro tempo. Segundo tempo bem arrastado, com poucas chances de gol, mas o Gabigol, bem oportunista, acabou definindo os 3 pontos. Vitória importantíssima que fez com que o Flamengo saltasse na tabela de classificação. Rubro-negro dormiu de sábado para domingo na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, 14 pontos conquistados, só 2 pontos atrás do Inter. É bem verdade que com um jogo a mais. Outra possibilidade para a irritação do Gabigol na saída do gramado pode ter a ver com o fato de alguém ter
ter sugerido que o Gabigol participasse do treino que os reservas costumam fazer depois das partidas. Por mais maluco que possa parecer, isso é bastante comum no mundo do futebol. Os atletas que não jogaram ou foram pouco utilizados, jogaram poucos minutos, sempre depois dos jogos utilizam o próprio gramado para fazer um trabalho físico, para dar uma soltada na musculatura. O Gabigol pode ter recebido a orientação de algum auxiliar para que fizesse esse treinamento e não gostou, ou não teria gostado. É importante não cravar essa história porque nem o Gabigol, nem essa pessoa próxima a ele confirmaram essa versão. O Gabigol jogou 45 minutos e o combinado é que quem joga 45 minutos ou mais não precisa participar desse treinamento pós-partida. Isso poderia ter irritado o Gabigol, mas seguimos aguardando esclarecimentos do atacante, que já é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, tem 4 gols, só atrás do Thiago Galhardo com 5. Apesar de ter se salvado da derrota com gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Corinthians ficou no 2-2 com o Botafogo, a pressão em cima do técnico Thiago Nunes do Corinthians é enorme, gigante. Há vários dias que o torcedor corintiano vem cobrando mudanças no comando técnico, mas depois desse tropeço contra o Botafogo, até dirigentes, pessoas próximas ao presidente André Sanches, parecem ter perdido a esperança ou a convicção de que o trabalho do Thiago Nunes pode render frutos no futuro. E na próxima quinta-feira, Thiago Nunes vai viver uma prova de fogo. Confronto contra o Palmeiras, novamente na Neoquímica Arena, o grande rival do Corinthians mais uma vez pela frente, jogo marcado para 19h15 da quinta-feira. E em caso de derrota, é enorme a chance de Thiago Nunes ser demitido. Cheguei a mandar mensagem para o presidente André Sanches pós-jogo, mas tão bravo que ele estava, ele acabou nem me respondendo. Uma pessoa próxima ao dirigente confirmou que caiu muito mal entre os principais diretores do Corinthians esse tropeço, mais um tropeço dentro de casa, empate em 2-2, num jogo em que o Botafogo foi muito melhor do que o Corinthians, merecia os 3 pontos. Só para contar um pouquinho da cronologia do jogo, o Corinthians abriu o placar aos 12 minutos em cobrança de pênalti do Fagner. O gol de empate do Bruno Nazário nasceu de uma cobrança de falta também no primeiro tempo com falha de Cássio, mais uma falha do Cássio. No segundo tempo, o Calu, uma das novidades do Botafogo para a temporada, marcou um baita gol, deixando o Danilo Avelar no chão e tocando na saída do goleiro Cássio. E a partida que parecia caminhar por um 2-1 a favor do Botafogo, ainda teve outro gol marcado pelo Jô aos 47 do segundo tempo. Léo Natel, que entrou muito bem na partida, fez o cruzamento e o Jô acabou definindo o empate em 2-2. Com o resultado, o Corinthians está em 10º lugar com 9 pontos conquistados depois de 7 jogos. Pior do que a classificação é o nível de desempenho do Corinthians. Corinthians que empatou recentemente contra o Fortaleza em casa, perdeu para o São Paulo jogando bolinha, só venceu o Coritiba porque jogou com 1 a mais por quase 75 minutos. Recentemente até venceu o Goiás em outra atuação bem abaixo do nível. E aí soma-se a todo esse contexto de jogos ruins, a eliminação lá no começo do ano na pré-Libertadores e o fato de o Corinthians ter corrido o risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. O que eu quero dizer é que a batata do Thiago Nunes está assando, está quase queimada. E na próxima quinta-feira, em caso de novo tropeço, é enorme a chance dele ser demitido. Mano Menezes, que é muito querido pelos dirigentes do Corinthians, vai estar de sobreaviso. Certamente, se o Thiago Nunes cair, o primeiro telefone que vai tocar é de Mano Menezes. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse domingo. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para completar, se você quiser virar membro do canal do Nicola para receber notícias exclusivas no seu WhatsApp antes mesmo de eu gravar esse vídeo, é só você virar membro do canal nas categorias Bola de Ouro ou Lenda Mundial. Quer saber como é que funciona? É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Tem lá todos os planos que a gente separou para que você vire membro do canal do Nicola. Basta ser membro para estar presente no Bolão do Nicola e também na Liga Exclusiva do Cartola FC, que dá uma série de prêmios para quem mandar bem. Beleza? A gente vê de noite na live aqui no canal.